Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, aqui é a Natália Engel. Eu nem vou aparecer porque o bloco que eu trouxe hoje é um bloco tão simples que nós vamos direto ao assunto. Então vamos lá. Para esse bloco, vocês vão precisar de 4 cores diferentes, bem contrastantes, de preferência, vocês vão entender por quê. E uma cor de fundo, um neutro, que pode ser um claro, pode ser um preto, pode ser um azul marinho, tá? Aqui no meu caso, eu escolhi um claro, um areia. Vocês vão ver por quê? Porque de acordo com as cores que eu escolhi, esse fundo claro, ele dava mais destaque ao meu trabalho. Então aqui, ó, eu escolhi o laranja, um azul, um marinho, né? Um verde e um mostarda, tá? Essa é a minha parte colorida, vamos dizer assim, do bloco. E aqui esse é o meu fundo. Muito bem, olha como é simples. Para cada uma dessas partes coloridas, vocês vão recortar um retângulo e um quadrado. Olha só, aqui eu já recortei, ó, um retângulo e um quadrado. Mas, Natália, de qual que é essa medida? Aí vocês vão definir. No final desse vídeo, talvez, eu ainda coloque o cálculo dessa peça na prancheta, tá bom? Então, vamos lá. Só para vocês entenderem. Cada parte, esse bloco, ele é composto de 4 partes iguais. Todas elas são assim, ó, tá? Isso aqui é 1/4 do bloco, só que aqui não vai a mesma cor, vamos dizer assim. É sempre assim, de uma cor, vamos supor que no caso eu coloquei o verde, o quadradinho da outra cor e o neutro. É sempre assim, todas as partes vão ser montadas assim, tá ok? Então, é um retângulo e 2 quadrados. Isso aqui é cada parte. Eu escolhi para esse meu bloco que esse meu retângulo aqui, ele vai ter medida final de 12 centímetros aqui por 6, ok? Porque podem ver que cada quadradinho desse, ele tem que ser metade desse retângulo, porque depois tudo tem que se encaixar. Então, se esse retângulo tem 12, né? Metade de 12, quanto que é? Quanto que vai ser a largura dele? 6. Então, cada quadradinho desse vai ter 6 por 6, tá ok? Então, agora que eu fiz esse cálculo, o que eu faço? Eu somo, para cortar o tecido, eu somo a margem de costura que eu vou usar. No meu caso, eu vou usar a margem de meio, então eu somo 1 centímetro, porque é sempre meio de um lado e meio de outro, somando dá 1. Se você estiver usando margem de 0,75, você vai somar 0,75 mais 0,75 dá 1,5. Por isso que a gente sempre soma 1,5 ou 1 em cada uma das medidas. Muito bem, eu não falei que eu escolhi a medida de 12 por 6, ok? Quanto que eu vou usar? Eu vou somar 1, porque eu estou usando a margem de meio. Então, eu cortei este retângulo com 13 por 7. Por que, Natália? Porque eu não falei que eu quero ele com 12? Então, 12 mais 1, 13. Qual que é a metade dele? É 6, não é? Então, 6 mais 1, 7. Então, eu cortei já esse tecido com 13 por 7, ok? Bom, se cada quadradinho desse aqui tem que ser de 6 por 6, então, com quanto que eu cortei? Eu cortei 7 por 7, tá bom? Se você estiver usando de 0,75, é só você, se você quiser usar essas mesmas medidas que eu, medidas finais, 12 por 6 ou 6 por 6, né, os quadradinhos, você vai cortar com 13,5
por 7,5 e tudo os quadradinhos com 7,5. Então, tá é bom? Assim, ó, o bloco, isso aqui é 1/4 do bloco, tá bom? Então, como que ele vai ser montado? Vamos começar com esse 1/4 aqui. Olha, sempre o neutro vai ficar à direita, tá? Então, as outras partes que você for montar, você vai montar tudo igual. Então, agora eu pego, vamos supor, um retângulo desse, do laranja aqui, e eu vou unir ele com qual, por exemplo? Ah, eu quero unir com o verde? Não, quero unir com o azul? Ok. E o neutro, quadradinho neutro, sempre à direita, ok? Então, vamos lá. Agora eu vou posicionar todas as peças aqui para vocês entenderem como que é, tá? Vocês estão percebendo como que é feito o jogo de cores? Olha aqui, se eu separar, então eu vou costurar tudo aqui, ó. Então, esse verde com esses dois, sempre assim, ó. O retângulo de uma cor, um colorido, um quadradinho colorido de outra cor qualquer e o neutro sempre à direita. Se eu virar essa outra parte aqui, vocês vão perceber que é a mesma montagem. Olha aqui. Aqui eu escolhi pôr o verde, tá? Aqui, ó. Sempre, ó, o quadradinho neutro à direita. E esse aqui, ó, o retângulo amarelo, quadradinho azul à esquerda, quadradinho neutro à direita. Isso aqui é a montagem do bloco. Vou costurar um por um dessa maneira aqui, tá? Ah, mas eu inverti na hora de posicionar as cores. Você só não pode fazer assim, ó, por exemplo, costurar o retângulo, vamos supor aqui do mostarda com o quadradinho do mostarda. Assim não, você sempre tem que misturar as cores, tá? Esse é vamos dizer assim, o pulo do gato da montagem desse bloco. E sempre o neutro à direita, tá? Porque na hora da montagem final do bloco, a gente inverte e fica parecendo que as cores se entrelaçaram, tá ok? Então, é isso aqui. Vou costurar e já trago mostrando para vocês como que nós vamos virar essas peças para a montagem final. Bom, aqui estão todas as partes que eu costurei. Eu, para falar a verdade, nem sei se eu voltei as cores na mesma posição, se eu costurei na mesma posição que eu tinha mostrado anteriormente aqui para vocês, mas não importa, porque sabe como que eu fiz para agilizar o processo? Eu separei todos os 4 quadradinhos coloridos e os 4 neutros, fui costurando um com o outro. Depois que eles já estavam costurados, eu, por exemplo, peguei esse joguinho aqui, desse cor de laranja com o neutro e simplesmente peguei um retângulo de cor diferente do laranja, tá? Então, aqui no caso, peguei o verde, quando chegou aqui no amarelo, eu peguei o azul. O importante é não bater a cor do quadradinho com o do retângulo, só isso, e manter sempre o neutro à direita em todos. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, na mesma posição, para vocês verem. Olha, todos os neutros estão à minha direita. Agora, como que é montar esse bloco? Muito bem, é assim, ó. Ó, aqui não tá, vamos começar por esse, não tá o azul, o retângulo do azul, e aqui não tá o quadrado do azul, eu viro assim, ó, como se fosse uma faixa que passasse por baixo desse laranja e aparecesse do lado de cá,
ok? Então aqui, ó, o azul aqui, ele passa por baixo, né? E aparece do lado de cá. Agora, o laranja, né? O laranja não tá aqui, então ele não tem que aparecer a outra ponta do laranja aqui. Então eu pego o que tem o quadradinho laranja, posiciono aqui. O que tá mandando aqui nessa hora aqui é o quadradinho laranja. Olha, se aqui está o retângulo laranja, eu tenho que achar a peça que tem o quadradinho laranja e posiciono ela aqui com o retângulo aqui e a outra ponta. Porque, olha, é como se fosse uma faixa aqui do laranja, ela passasse por baixo da outra e aparecesse na ponta de cá. Agora sobrou só o verde. Não tem que o verde aparecer na ponta de cá, então eu pego o bloquinho, vamos dizer assim, que aparece o quadradinho verde, inverto ele aqui, ó. E tudo casou, ó. O verde, ele passa e a ponta do lado de cá. O amarelo passa e a ponta de cá. O laranja passa a ponta de cá. E o azul, mesma coisa, que a gente já tinha começado pelo azul. Viu como que é fácil? Como que é simples? Agora é só costurar. De que jeito? Primeiro costura entre dois aqui e depois entre as carreiras. Já vou costurar tudo e trago mostrando o bloco prontinho. E aí está o bloco pronto, todo costurado. Olha, o encaixe ficou bem certinho, ficou muito fácil de fazer dessa maneira. E quando a gente olha o bloco pronto assim, pensa, quem não sabe, não entende, pensa assim, gente, mas como que eu vou entrelaçar essas costuras? Tá vendo aqui, ó, o que eu comentei com você? Vamos supor, esse laranja, não parece que ele veio uma faixa, que ele passou por baixo desse aqui e apontou de cá? Olha, o amarelo, o azul. Nessa montagem final, a gente só tem que tomar esse cuidado, certo? Para dar esse efeito aqui. Aí alguém pode perguntar assim, Natália, mas daria certo usar um floral? Olha só, pessoal, aqui eu usei um floral, só que é um floral mais discreto. Esse aqui não é um floral, é um desenho geométrico que eu nem sei bem o que é isso. Esse aqui é um floral miudinho. Esse aqui, ele é um poeirinha com umas bolinhas irregulares, cada uma de um tamanho. Mas olha só, se de repente eu acho que não daria certo você usar um floral, vamos supor que tivesse o fundo, né, do floral igual o tecido que você usar de fundo, aí não dá certo, porque não dá o contraste entre essa cor que você usar aqui de neutro, de fundo do seu trabalho, e o fundo do tecido que talvez você tenha escolhido aqui. Vamos supor que ele seja um floral maior, distantes, né? Com um fundo também nessa cor areia, nessa cor neutra. Aí não dá destaque entre essa parte e a faixa, tá? Então, de preferência, um bloco como esse, o que eu quero dizer é isso. De preferência, um bloco como esse, usar tecidos aqui coloridos e que se contrastem bem entre si e com o fundo também. Então, cuidar bem isso, viu, pessoal? Isso é uma dica bem bacana para quem... Eu sei que a maioria das pessoas tem um pouquinho de dificuldade na hora da escolha das cores, dos tecidos e de fazer o contraste, então por isso que eu sempre gosto de dar essa dica aqui com a questão do uso dos tecidos, das estampas e das cores, tá ok? Lembrando que tecido para patchwork é 100% algodão, a gente chama de tricoline, né? Não sei se em outra região do país se tem um outro nome, eu não sei, mas é tricoline, ou então você chega na loja e pede, eu quero um tecido 100% algodão. Ele não pode ter stretch,
viu? Ele não pode ser aquele tecido, vamos supor, é algodão, porque existe a sarja, que é algodão, e só que ela é mais grossa, né? É um tecido mais grosso. Dá para fazer, vamos supor, a pessoa quer fazer um tapete. Natália, quer fazer um tapete. Tem que ser um tecido mais grosso. Dá para fazer com jeans? Dá, desde que ele não tenha stretch, que é aquele tecido que estica. Não pode esticar, tá bom, pessoal? A sarja, tem sarja normal, que é só algodão, que ela não estica, e tem sarja com stretch, que ela estica. Aí não. Então, se for a sarja normal, que não estica, ok. O brim também é um pouco mais grosso que a sarja, tá? Então, sempre tomar cuidado com isso, porque várias pessoas já me perguntaram que tecido que eu uso, eu posso misturar tecido fino com tecido grosso? Eu entendi assim, vamos supor, misturar uma seda com um outro, sei lá, um outro. Não dá certo, pessoal. Agora, vamos supor, misturar uma tricoline, que é esse aqui, né? Que ele é 100% algodão, com um brim 100% algodão. Um brim não, desculpa. Pode ser um brim ou um jeans que não tenha stretch, que um é mais fino, mais delicado, o outro é mais grosso. Olha, dá, mas dificulta muito o trabalho, eu não acho que fica legal. Eu já tentei há muitos anos atrás, eu gosto sempre assim, vamos supor, se for sarja, sarja com sarja. Se for jeans, você quer reaproveitar, tem lá umas calças jeans velhas que não tem stretch, lembra disso, que ela não estica, porque a maioria dos jeans hoje eles têm, né, elastano ou stretch, alguma coisa assim, tá bom? Então, se estica, aí já dá problema na hora da costura, tá? E às vezes até no corte também. Mais uma vez, lembrando, aqui eu usei margem de meio. Então, se você estiver usando margem de costura de meio centímetro, você tem que somar as medidas que você calculou, as medidas finais, você tem que somar 1 centímetro e cortar dessa maneira, ou 1,5 para quem estiver trabalhando com margem de 0,75. Então, tá aqui o meu bloco costurado, tudo certinho, bonitinho, olha só, casou certinho as medidas que eu falei e deu tudo certo. Espero que você tenha gostado, espero que eu tenha te inspirado a fazer muita coisa bonita, fazer muito patchwork. Um beijo, até o nosso próximo vídeo e bom patchwork!